Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais uns 5 minutos antes da audiência, comigo, Rafael Salles, e hoje eu quero conversar com você sobre teoria dos jogos e sua aplicação à audiência trabalhista. Como utilizar a teoria dos jogos, aliás, o que seria essa teoria dos jogos? Meus amigos, a teoria dos jogos, numa explicação bem simplória, é apenas dizer que você deixa a audiência muito mais legal. Como assim, Rafael? O objetivo é deixar legal? Claro que é. É nosso ambiente de trabalho. Tem que estar tranquilo, tem que estar descontraído. E utilizar a teoria dos jogos é uma dessas maneiras de você ficar tranquilo. É basicamente você utilizar o máximo de informações possíveis sobre todos os jogadores que estão atuando naquela audiência. E quem são os jogadores? Você é um, o seu cliente é outro, o advogado da outra parte é outro, o cliente do advogado da outra parte é outro, o juiz é outro, o chefe de audiência é outro, enfim, todos aqueles que de alguma forma estão naquela sala de audiência são jogadores. E quanto mais informações vocês tiverem sobre esses jogadores, mais confiança você vai ter para atuar na hora da audiência. Você vai prever movimentações, você vai prever jogadas, você vai antecipar algumas situações. E tudo isso, na maioria das vezes, você já conversou antes com o seu cliente. Então imagina o nível de confiança do cliente no seu trabalho, porque você já antecipou as jogadas que a outra parte, aliás, que um outro personagem daquele jogo chamado audiência vai fazer. Então isso é muito interessante. Como é que eu vou, Rafael, em termos práticos, aplicar? Basicamente, colher o máximo de informações possíveis sobre aqueles atores, né, aqueles personagens que estão envolvidos. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, o magistrado geralmente eu conheço, o perfil, como é que ele atua, qual é o entendimento dele com relação àquela matéria. O advogado da outra parte, ele dificulta a realização do acordo, ele facilita, ele faz boas negociações, é uma pessoa de bom senso, dá para negociar ou não, tudo isso vai contar. Como é o perfil do preposto da empresa, do sócio da empresa? É aquele cara que acha que vai jogar qualquer coisa, vai resolver, que vai lá e parcela e está tudo certo, é um cara que realmente está preocupado ali em fazer um acordo razoável. Então, eu vou colhendo esses elementos. E muita gente deixa de escolher elementos de outros personagens que são muito importantes, que são quem? As testemunhas que estão envolvidas. Então, colhe o máximo de informações possíveis. Se a audiência for presencial, as testemunhas estão lá fora, já começa a conversar com o seu cliente. Aquela pessoa que está lá é testemunha deles. Ela exerce que função? Ela trabalhou no mesmo período que você? Não, porque às vezes esse conhecimento prévio vai fazer toda a diferença no momento da sua atuação na audiência. Vou dar um exemplo prático. Fui fazer uma determinada instrução, estava representando um trabalhador, e aí tinha uma pessoa que a empresa levou, a única testemunha levada pela empresa. O trabalhador, perguntei, sabe quem é? Sei. É a mulher que ficou lá no lugar da outra que saiu. Tá, mas ela trabalhou no mesmo período que tu? Não, não trabalhou. Pronto, já anotei, já coloco ali qual é a minha primeira pergunta. Se o juiz não perguntasse qual era o período, você trabalhou com o reclamante? Não. Então, é uma testemunha que ela é aquela famosa testemunha de só ouvir dizer. Então, o depoimento dela é bem mais fraco, é com menos força do que o depoimento de uma testemunha que trabalhou todo o período juntamente, que viu a realidade diretamente e não apenas soube de alguém. Então, são informações importantíssimas que a gente vai colhendo sobre esses personagens que fazem parte da estrutura de uma audiência e que a gente vai utilizando durante a audiência. Eu posso utilizar também essas informações para criar o que eu denomino de ponte de empatia. O que é essa ponte de empatia? Por exemplo, você quer fazer um acordo com a outra parte ou com o advogado da outra parte, se você tiver algum ponto que linke vocês, por exemplo, você sabe que aquele advogado torce para um determinado time. Ah, rapaz, viu você no estádio lá, nosso time tá meio ruim. O cara de repente já vai ficar mais aberto para te ajudar naquela negociação, porque você criou uma ponte de empatia, um ponto em comum que vai trazer ali um diálogo mínimo que pode gerar essa ajuda mútua durante a realização da audiência. Beleza? Então, são pontos importantes, trouxe aqui alguns elementos em que a gente deve conhecer esses personagens o máximo possível. Tudo ajuda, até para apresentar uma contradita, por exemplo. Meus amigos, esses foram os nossos 5 minutos de hoje. Se gostou, curte, comenta, compartilha com os teus amigos trabalhistas.